Seja muito bem-vindo ao Inspiração Resiliente. Aqui, nosso objetivo é trazer histórias, lições e reflexões que fortalecem a fé, a coragem e a determinação para enfrentar os desafios da vida. No episódio de hoje, vamos mergulhar na inspiradora história de Neemias, um homem comum que Deus usou de forma extraordinária. Ele nos ensina lições valiosas sobre resiliência, propósito e liderança. Essa história é um exemplo poderoso de como podemos superar obstáculos, manter o foco no que realmente importa e confiar que Deus está no controle. Prepare-se para descobrir como Neemias pode ser uma inspiração prática para a sua vida hoje. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e fé. Neemias era um homem de fé e coragem que viveu durante o reinado do rei Artaxerxes da Pérsia, no século V a.C. Ele era judeu e fazia parte do povo exilado que havia sido levado à Babilônia cerca de 70 anos antes da queda de Jerusalém. Naquele tempo, Neemias ocupava o cargo de copeiro do rei, uma posição de grande confiança, pois era responsável por provar as bebidas do monarca para garantir que não estivessem envenenadas. A história de Neemias é um testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Ele enfrentou desafios internos e externos, mas nunca perdeu de vista seu propósito. É um exemplo de fé, coragem, planejamento e liderança. Neemias enfrentou grandes dificuldades, oposição de inimigos, críticas, ameaças e a desmotivação de seu próprio povo. Apesar disso, ele não desistiu. Ele mostrou que a resiliência é a capacidade de permanecer firme diante de dificuldades, mantendo o foco no propósito e confiando que Deus está no controle. Ele é um exemplo para quem está lidando com problemas como críticas externas, dúvidas internas ou dificuldades aparentemente insuperáveis. Não apenas viu o problema, mas assumiu a responsabilidade de resolvê-lo. A mensagem central é que, com resiliência, é possível superar qualquer obstáculo. Ele tinha um propósito claro: reconstruir os muros de Jerusalém para restaurar a dignidade e a proteção do povo. Sua missão era mais do que um projeto físico, era uma obra de restauração espiritual e social. O público pode ser inspirado a encontrar e viver o propósito de suas vidas, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Assim como Neemias, devemos ter um objetivo claro e trabalhar para alcançá-lo, confiando em Deus para nos capacitar. Neemias enfrentou cada desafio com oração e dependência de Deus. Antes de agir, ele orou. Quando os inimigos o ameaçaram, ele orou. Quando o povo estava cansado, ele os encorajou com palavras de fé. Sua força não vinha apenas de sua capacidade, mas de sua confiança no Deus que o chamou para a obra. A fé é uma fonte poderosa de resiliência. Neemias nos ensina que confiar em Deus nos dá força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele se posicionou como um líder resiliente e inspirador. Não apenas comandou, mas trabalhou ao lado do povo. Dividiu responsabilidades e manteve todos motivados. Ele foi estratégico ao organizar turnos, proteger os trabalhadores e responder às ameaças de forma sábia. A história de Neemias pode ensinar sobre como liderar de forma resiliente, inspirando outros com atitudes de coragem, planejamento e motivação. Isso pode ser aplicado em projetos pessoais, profissionais ou na vida em comunidade. Os inimigos de Neemias, como Sambalate e Tobias, zombaram, espalharam mentiras e tentaram desanimá-lo. Neemias, porém, não deu ouvidos às críticas destrutivas. Ele manteve o foco em sua missão e continuou trabalhando, confiando que Deus o fortaleceria. Esse ensinamento é especialmente poderoso para pessoas que enfrentam críticas e desânimo. Neemias nos mostra que o caminho do propósito muitas vezes é acompanhado por oposição, mas que, com perseverança, é possível seguir adiante. Neemias não começou a obra de forma impulsiva. Ele inspecionou os muros, planejou as etapas e garantiu os recursos necessários antes de começar. Durante a construção, ele organizou o trabalho de maneira eficiente, envolvendo toda a comunidade e protegendo os trabalhadores. Para viver de forma resiliente, é importante planejar e organizar nossas ações. A mensagem é que, com foco, organização e trabalho em equipe, grandes objetivos podem ser alcançados. A reconstrução dos muros foi acompanhada de uma renovação espiritual. Neemias convocou Esdras para ler a lei de Deus, levando o povo ao arrependimento e à alegria na presença do Senhor. Ele não estava apenas preocupado com o físico, mas também com a restauração da fé e do coração das pessoas. A verdadeira resiliência não é apenas física ou emocional, mas espiritual. Neemias nos ensina que, quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Neemias é o exemplo perfeito de como manter a força diante de adversidades, mantendo a visão clara e a confiança em Deus. Ele mostra que uma vida com propósito traz significado,
mesmo nos momentos mais difíceis. Sua história inspira a buscar a força em Deus como base para a superação. Ele ensina que resiliência não é apenas resistência, mas também sabedoria e organização. Neemias é um exemplo de como seguir firme, mesmo quando enfrentamos oposição. Você já enfrentou momentos em que as críticas externas, dúvidas internas ou desafios insuperáveis parecem querer paralisar você? A história de Neemias é um exemplo poderoso de como fé, resiliência e propósito podem transformar vidas. Neemias não era um grande governante ou guerreiro, mas um homem comum que confiava plenamente em Deus e teve coragem de assumir uma missão extraordinária. Ele enfrentou zombarias, ameaças e desmotivação ao liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas nunca perdeu de vista o seu propósito. Neemias nos ensina que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível se manter firme quando confiamos em Deus e nos preparamos com sabedoria e planejamento. Antes de agir, ele orava. Quando o povo se cansava, ele encorajava. Quando os inimigos o atacavam, ele permanecia inabalável, mantendo o foco em sua missão. Ele mostra que resiliência não é apenas resistir, mas também planejar, liderar com coragem e inspirar outros a se unirem por um propósito maior. Sua história nos inspira a enfrentar nossos próprios muros, sejam eles emocionais, espirituais ou profissionais. Assim como Neemias trabalhou para restaurar a dignidade e a fé de seu povo, você também pode reconstruir áreas da sua vida, mesmo quando tudo parecer perdido. Você tem um propósito. Está pronto para trabalhar nele, mesmo diante dos desafios. Acredite, com fé e organização, você pode alcançar grandes coisas. Neemias nos ensina que Deus fortalece os que o buscam e que até os maiores obstáculos podem ser superados quando confiamos no Senhor e agimos com determinação. Se você deseja descobrir como aplicar os ensinamentos de Neemias em sua jornada, fortalecer sua resiliência e encontrar propósito em meio às dificuldades, não espere mais. Clique agora e veja como trazer essa inspiração para a sua vida. Juntos, podemos aprender que Deus não apenas nos dá a força para reconstruir muros físicos, mas também para restaurar corações e renovar sonhos. Este é o seu momento. Vamos reconstruir e avançar.